Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Hoje estamos aqui com ele, a lenda, o fenômeno de vendas da Honda, o HR-V, aqui na sua versão topzera das galáxias, a Touring, com motor 1.5 turbo. Sim, a mesma que mostramos no lançamento. Aqui vou te contar um pouco mais das diferenças dele para a versão Advance, que é a outra turbo, e também como que a Honda consegue manter as suas vendas tão lá em cima, perto dos outros produtos da casa. Ele vende 4 vezes mais do que um Honda City Hatch. Ele vende 3,5 vezes a mais do que um Honda City Sedan. E nada mais do que 25 vezes mais do que um Honda ZR-V. Nesse vídeo você vai ficar sabendo como ele anda, o quanto ele bebe, se a desvalorização é baixa mesmo nessa versão topo de linha, o preço das revisões e se a chegada do WR-V vai funcionar como um fogo amigo ou vai devolver a Honda ao 7º lugar em vendas no Brasil, que ela perdeu para a BYD em 2025. Tudo isso depois da vinheta. Roda aí, Del Arco San. Vai! Mas antes de começarmos a destrinchar tudo o que você quer saber do novo Honda HR-V nessa versão Touring a topo de linha, eu preciso te contar que assim como Honda é símbolo de qualidade, na hora de você comprar o seu, tem que ir na melhor concessionária Honda de São Paulo. Sim, é com os meus amigos do Grupo Sinal, tem link na descrição, tem QR Code na tela para você manifestar seu interesse de compra e fazer um test drive e ver como é que ficou a linha 2026 e ter os melhores preços, as melhores vantagens na hora de comprar, as melhores condições de financiamento, os melhores serviços e o melhor atendimento em Honda que você já viu na vida. Anota o endereço aí, Avenida Guido Aliberti, 331, centro do Principado de São Caetano. E como eu já te disse, aqui na descrição você tem o link e tem também o telefone caso queira ligar. Pensou em Honda, pensou Grupo Sinal, não tem nada igual. Agora, vamos dar uma olhadinha e reconhecer o que mudou aqui na frente. Ah não, antes eu preciso te contar uma história. Independente do que diga a crítica ou qualquer factoide de internet, o Honda HR-V nos últimos 10 anos, sim, completados agora em março, sempre foi a pedra de roseta da Honda no Brasil. Durante um tempo foi o Fit, durante um outro tempo foi o Civic, mas com a saída desses dois carros da produção aqui do Brasil e agora vindo importado o Civic perdendo competitividade, é no HR-V que estão depositadas todas as fichas. Só para você ter ideia, no ano passado, que não foi lá um ano em que a Honda ficou estourada, ele vendeu mais de 50 mil unidades nos 12 meses do ano. E neste ano, ele já chegou a mais de 45 mil unidades dos 9 primeiros meses do ano. Ou seja, mais de 5 mil unidades por mês, algo que nunca tinha acontecido com nenhum outro modelo da Honda. No entanto, não se pode negar que os preços do HR-V dão uma desanimada em muita gente. Pois é, a versão de entrada EX parte de 163.200 e a EXL, a mais vendida, sai por pouco mais de 170 mil reais. Tudo isso com o motor 1.5 aspirado dividido com City Hatch e também com City Sedan. E agora com WR-V. E aí que tá o problema. O HR-V poderia vender até mais se tivesse preços um pouco mais baixos, especialmente nessa versão que não sai por menos de 210 mil reais. E a Advance, também com motor turbo, sai por 200 mil reais. Chegou o WR-V e deve mudar esse cenário. Talvez não seja mais o principal carro da Honda, este aqui que está ao meu lado, porque com preços entre 144.990 e 149.990, também conhecidos como 145 mil e 150 mil, ele também divide o motor 1.5 aspirado com as versões de entrada do HR-V. E no caso da EXL, ela é a mais vendida. Ou seja, não duvide se o principal carro da Honda a partir do ano que vem, com um ano cheio de vendas, seja o WR-V, que tem mais entre-eixos, mais espaço interno, mais espaço do assoalho até o teto e até
um porta-malas bem maior, algo que gera reclamação em quem tem um HR-V. Bom, vamos reconhecer algumas mudancinhas aqui e vou continuar fazendo essas comparações pontuais entre os carros dentro da mesma concessionária para você entender até onde o seu bolso e o seu gosto devem chegar. A principal novidade nesse refresh de meia-vida da segunda geração do HR-V está aqui nessa grade e nada mais. O para-choque também mudou um pouquinho, mas ele continua assim com essa grade colmeia, que eu acho bem bonita, e também com o batimentinho cardíaco ali embaixo, coisa linda, né? Isso aqui pintado de preto brilhante. E essa parece ser para mim a principal diferença dele quando você bate o olho pro WR-V, a questão do refinamento. Mais itens, mais brilho, mas no fim das contas é só uma dianteira, né? Aqui nessa versão Touring você tem os faróis de LED, que são de série em todas as versões, tem também o farol de neblina e tem as luzes de seta dinâmicas. E um ângulo de entrada um pouquinho melhor. Aqui passa um pouco dos 18 graus, 18,2 graus de ângulo de entrada, enquanto no WR-V é de 17,4. Vamos dar uma olhadinha na lateral, porque uma das mudanças que eu gostei bastante tá ali nas rodas, não é à toa que esse canal chama roda, né, filho? Mas não só pelas rodas você sente uma certa sensualidade, obviamente tudo dentro da linha Honda, porque se eu disser que um carro desse é sexy, que palavrão eu vou ter que falar quando vira um Pagani, né? Mas tem uma diferencinha aqui, até para deixar um pouco mais vincado, parecia não, a Honda sabia que ia trazer um carro mais boxe, mais liso, um pouco mais, digamos, simplificado para o caminho dos SUVs da marca. Contudo, porém, entretanto, eu apoio em gênero, número e grau essas belas rodas de aro 18. Gostava das anteriores também, não sei nem por que elas não foram para a versão Advance. E é muito raro isso acontecer com marcas japonesas, eles são bem conservadores na hora de melhorar a aparência do carro em detrimento do conforto. Mas aqui, para mim, eles foram ousados. Aliás, você nem imagina o tamanho da ousadia de eles fazerem isso. Bom, eles permaneceram com esse preto brilhante nas caixas de roda e aqui embaixo, e olhando os outros HR-V Touring que já vimos na rua desde que a segunda geração foi lançada, erro meu, eles não riscam assim com tanta facilidade. Ainda que, para muita gente, isso tenha um gosto duvidoso. Tudo bem. Vai dar um pouquinho mais de refinamento, algo que você, por exemplo, não vai encontrar no WR-V, que tem caixas de roda mais quadradas e com plástico sem um acabamento mais sofisticado. Outra coisa que muda com relação ao WR-V, e aí isso não cabe muito na minha cabeça, é que esse carro tem entre-eixos mais curto, 4 centímetros a menos aqui do que tem no WR-V. Para quem compra carro por metro quadrado, essa é uma boa referência. E ele é só 2 centímetros mais comprido e tem essa traseirinha que me agrada muito, me lembra clássicos como o Renault 5 e o Fiat 147. Isso não é detrimento, não. Eu acho que você chegar perto de ícones da história automotiva, na verdade, é um sinal de que você está sempre atento. Vamos dar uma olhada na traseira, porque também tem diferença de agora para o que era. Não estou falando deste para-choque também pintado de preto brilhante, que guarda uma certa distância da parte metálica. E aqui embaixo também, essa parte plástica, né? Então, se você for abarroado aqui e acabar batendo aqui, vai ser plástico, e plástico mais fácil de você trocar. Aqui já é metal e aí complica um pouco a vida. Ele também manteve a dupla saída de escape para que quando você esteja na esquerda atrás de um HR-V, saiba que pode ser que você coma poeira. Sim, o desempenho é bem interessante. Bom, aqui temos o brake light e temos um novo arranjo das luzes aqui. Você se lembra que ele tinha como se fosse uma barbinha recortada aqui, né? Uns pingos de LED, e agora tem essa ligação entre as lanternas e aqui um novo rearranjo tanto para a luz de freio, quanto para a de seta, quanto para a luz de ré. Bom, aqui refinamento bem acima do que você vai encontrar no WR-V, que é mais simples, ainda que tenha um conjunto de LED, tanto na versão X quanto na versão XL. Uma outra coisa que esta versão tem, que você não vai encontrar em nenhum outro HR-V, é a tampa elétrica do porta-malas. Sim,
Olha, eles deixaram até a plaquinha aqui. Esse carro é à disposição, tá? Ah, não, a placa é aqui. Burrão. Mas o grande lance aqui é que as pessoas reclamam um pouco do tamanho desse porta-malas, né? Principalmente quem olha para o HR-V como olhava para o antecessor, que tinha um porta-malas de mais de 400 litros, salvo engano. E em algumas viagens que fiz com ele, já não dava conta de uma família com 4 ou 5 pessoas. Aqui são 354 litros, enquanto no WRV, que como eu já te disse, tem preço entre 145 mil e 150 mil, ou seja, é 13 mil mais barato na versão topo de linha do que a de entrada do HR-V e nada mais, nada menos do que 20 mil mais barato do que na EXL, que é a mais vendida. Você vai ter um porta-malas de 458 litros, eu acho que é mais jogo, A boa vantagem é que aqui temos sim um step daqueles fininhos de uso temporário e na concepção de finalização de ambos os carros, você não tem a pintura aqui do bercinho. Ô Honda. Que feio. Bom, antes que a chuva nos alcance, vamos dar uma olhadinha ali debaixo do capô para eu te contar quais foram os números de desempenho e consumo do novo HR-V 1.5 Turbo. Tô falando HR-V, tô quase saindo do WR-V, é muita letra, tá louco? Eu sei que os fanáticos por técnica já mordem suas gengivas esperando eu contar sobre freios. Sim, no WR-V temos tambores atrás e discos na frente, e aqui no HR-V disco nas 4 rodas. A altura do solo também muda, aqui tem pouco mais de 18 centímetros e lá mais de 22 centímetros. Boa medida, não, meninas? E aqui embaixo do capô não está disponível, por exemplo, este motor 1.5 turbo. Pois é, lá no WR-V. Aqui temos sim 1.5 turbo com acionamento do comando por corrente, comando variável de válvulas e injeção direta que consegue extrair 177 cavalos e 24,5 kg força-metro a 1.700 rotações por minuto e está sempre atrelado a um câmbio CVT. Mais um caso em que o câmbio CVT casou bem com o motor turbo. Ele pesa 1.408 quilos e, segundo os meus testes, equipado não, abastecido com gasolina, fez 8.8 no 0 a 100. Bom, em consumo sempre é bom lembrar ainda que este HR-V tem um tanque maior do que o do WR-V, justamente porque lá não temos a opção do motor turbo, ou seja, o WR-V vai ser mais econômico do que aqui. Lá são 44 litros, aqui são 50 litros. O consumo na cidade foi de 8,6 km por litro. Peguei um transitinho, fez bastante calor esses dias, ainda que hoje já esteja mais friozinho. E na estrada cheguei a 15,5 km por litro. Não me lembro exatamente quais foram os outros números do outro teste que fiz em novembro de 22. Deve ter sido em novembro de 22, outubro, enfim. Mas não devem estar muito longe. Eu lembro que na época eu rodei até mais de 600 km com o carro. Foi uma viagem bem interessante e deu para entender por que ele viria a ser o sucesso de vendas que foi. Agora, vamos dar uma olhadinha no espaço traseiro e depois já vamos sair para rodar, porque no lançamento eu já mostrei praticamente tudo o que você ia ver aqui por dentro, principalmente central multimídia e painel de instrumentos. Aqui, só para relembrar e ninguém ficar falando, ai, não sentou no banco de trás, tá comprado pela Honda. Você vê? Muitos pagam por alguns. Vem ver. Opa, eu acho um charme essa maçanetinha aqui. Lembrando ainda que plasticão do pagode aqui, né? Olha uma Honda passando. Coincidência, não? Aqui, igual o do WR-V. Inclusive a porta aqui também tem um revestimentinho, mas não é soft touch. Você vai ter um acolchoado só aqui. E uma diferença, caso você faça carreto, são os Magic Seats, que transformam isso tudo numa quase caminha. Há quem valorize. Molengão. Bom,
não há contraindicações em carros da Honda de hoje para animais de grande porte se sentarem, se situarem com garbo e elegância. Mesmo com o teto caído aqui, aquela traseirinha caída que eu gosto tanto, estilisticamente falando, ele não me incomoda a cabeça. Mas ele não é tão espaçoso do assento ao teto quanto é o seu irmão novo, mais novo, WRV. Pois é. Bom, uma outra vantagem que ele tem com relação ao novato está aqui. E não estou falando das saidinhas de ar, nem do assoalho. Estou falando de duas saidinhas USB-C que você não encontrará no WRV. E aqui tem também esse porta-copos. Aqui também tem outro porta-copos na porta e do lado de lá também. Como eu te disse aqui, basicamente é isso. Temos um Twitterzinho aqui que também não temos no WRV. E para mim o mesmo erro, né? Não ter opção de teto e não ter teto escurecido. Temos o ajuste aqui de altura do cinto. Deve ficar na posição mais alta para você que é gigante. E lembrando ainda que eu sou um animal de grande porte com mais de 1,90 m, incontáveis quilos, e que este banco está posicionado para que eu dirija. Assim você tem uma ideia do tamanho que temos aqui. 3 adultos tranquilamente postados aqui, não reclamarão um do outro e não precisarão se sentir como se estivessem numa distância mínima de sobrevivência. Vamos lá na frente agora? Vamos sair para passear, porque você já conheceu bastante. Aliás, vou deixar o link do vídeo. Ah, não, você procura aí. Põe HRV 2026, a roda. Aliás, se inscreve. Ah, aliás, preciso falar, né? Como é que eu não falo das revisões, hein? Hein, gente? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Cadê, hein? Aqui. Bom. Temos aqui as 6 primeiras revisões, tá? Lembrando que no WRV você vai ter garantia de 6 anos, mas aqui no HRV não. Mas vamos fazer as revisões de até 60 mil quilômetros para você ter ideia aí quando for compará-los. Primeira revisão, mão de obra gratuita, peças R$ 420,50 e nada mais. Estou fazendo a cotação aqui de acordo com uma concessionária Honda em São Paulo, aí na Pompeia, na Carlos Vicari. Não sei se é da Itan, não sei o que é. Segunda revisão, mão de obra gratuita também, R$ 647,94 de peça. Aqui já deu mais de R$ 1.000 nas 2 primeiras revisões. A terceira revisão você já vai pagar a mão de obra. Então 420,50 de peças, igual à primeira revisão, mas a mão de obra vai custar 336, são R$ 756. Vamos nos aproximando de R$ 1.900 nas 3 primeiras revisões. A quarta revisão vem aquela pedrada, bater o gongo na tua cabeça. R$ 1.059,22 na quarta revisão de 40 mil quilômetros ou 4 anos e R$ 816 de mão de obra, totalizando 1.875. Ou seja, a quarta revisão tem quase o preço das 3 primeiras. O HRV 2025, na quinta revisão, vai te cobrar igual as peças da primeira revisão, R$ 420,50 e 336 de mão de obra. Isso aqui é o mesmo preço da terceira revisão, R$ 756,50. E a sexta revisão, R$ 888,28 de obra, de peças, mais 768 de mão de obra, totalizando 1.656. Cara, aqui vai dar 2.300, 2.400, mais 1.875, mais 1.900, né? Mais 1.000, mais 900, 4 e pouco, mais quase R$ 6.000 nas 6 primeiras revisões, ou um pouquinho mais do que isso. Estamos conversados? Vamos lá na frente? Vou te contando algumas coisas enquanto dirijo e vou te falar, sinceramente, é bom de andar esse carro, viu? Bom, já estou aqui dentro, lembrando que aqui sim tem soft touch nesta parte, aqui em cima não, mas nenhum lugar. Até o Renegade tem, gente, Compass. Aqui também um plástico mais duro, enfim, eu acho que os consumidores de Honda não compram o carro por causa dessas
dessas cismas que algumas pessoas têm. Sinto falta aqui de banco elétrico para o passageiro. Carro de 210 mil tem que ter. Gosto do botãozinho vermelho ali antes de ligar. Acho interessante. Tem regulagem de altura do farol. Tem carregador por indução e tem ar-condicionado de 2 zonas. E tem essa central multimídia que eu acho pequena para o tamanho do carro. E o painel digital só metadinha, TFT de 7 polegadas. Tudo bem? Tudo bem, não se vai comprar por isso, né? Aqui a gente tem freio eletrônico. Esse freio eletrônico não tá no WRV. Lá é aquele freio para cavalo de pau mesmo. Aqui também tem o brake hold e aqui temos drive modes, Sport, normal e econômico. Vamos deixar no Sport, que nós somos muito desportivos. Temos retrovisor eletrocrômico, belo volantinho, a Honda sempre capricha nos volantes. E aqui, manopla do câmbio e Hill Descent Control. Agora não lembro se tem no WRV, que você aumenta ou diminui a intensidade da luz, e aqui controla o fluxo, se quer parado, se quer espalhado, sprayado, ou se quer diretamente em sua face. Não temos câmera 360, outro algo que eu acho que deveria ter por este preço. Temos mais uma saidinha USB aqui e mais uma tomadinha 12 volts aqui. Basicamente é isso. Vou colocar meu cintinho porque este sim salva vidas. Não ter teto solar eu acho mancadinha. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se o microfone tá listo, fit. Isso está. Bora. Gostei dessa cor vermelha também, caiu bem pro carro, né? E quando ele chegou já da restilização não, chegou para a segunda geração, não tinha essa cor vermelha que fez muito sucesso, não era exatamente essa, mas um vermelho, um cereja, né? Fez muito sucesso na primeira geração do HRV. Bom, o HRV continua sendo um carro bem confortável. O que você vai fazendo barulho aí? Nossa aguinha aqui para hidratar. Continua sendo um carro muito agradável de andar, né? Na primeira vez que ele veio ao mundo, como um bom SUV com suspensão esticada para ficar um pouquinho mais longe do chão e dar uma aparência de carro maior, a suspensão traseira era difícil difícil não, vai. Era mais desconfortável de conviver, vamos falar por esse prisma. Era uma suspensão mais dura e tal. Aconteceu com o Creta também, né? A suspensão, o carro pulava um pouco mais de traseira e tal. E, obviamente, ao longo do tempo, a Honda tem uma equipe de engenharia grande, tanto em Sumaré quanto em Itirapina, onde estes carros, aliás, todos são feitos, são finalizados, né? Porque tem fábrica de motor em Sumaré. Mas, enfim, e nada se assemelha ao que virou isso aqui. Sim, temos de ser justos e lembrar que eu andei no HRV XL, que tem rodas menores, e pude sentir ali que o carro fica mais confortável ainda com aquelas rodas. Aqui você vai sentir um pouquinho mais essas ranhurinhas de asfalto que eu tô pegando aqui, ó. Você sente um pouco mais, sente um pouco até do peso extra da roda. Mas também não é nada que vai impossibilitar você falar, não, eu não vou comprar esse carro por causa disso. Bobagem. Ângulo de entrada, beleza, mesmo com aqueles bigodinhos de borracha embaixo. Raramente você vai sofrer em alguma lombada, mesmo que sejam aquelas lombadas feitas por um, sei lá, médico, que não sabe nada disso, que não tá ligado. Mas é difícil raspar embaixo, ainda que carregado, andei também com 5 pessoas dentro. Não tenho do que reclamar mais de suspensão do HRV, a não ser esse ponto um pouquinho mais sensível de que com as rodas de aro 18 ele ficou um pouquinho mais durinho mesmo. A mim agrada. Não sei se os consumidores de Honda, como eu disse, são bem específicos, né? Trocam sempre um Honda pelo outro, estão ligados em outras coisas além de acabamento e de outros equipamentos, como eu disse, câmera 360, ainda que ele tenha um ponto cego aqui. Basta você apertar ou dar a seta para o lado que ele vai acionar. Talvez liguem menos para isso do que outros compradores de SUVs com esse preço.
entre 190 e 220 mil. E nessa faixa tem um range muito grande. Daqui a pouquinho eu vou falar disso para você. Assim que a garoa começa um pouquinho de levinho aqui, mas de toda forma não dá para falar que não é legal o HRV. O lance é o preço, né? E o tamanho. Porque partindo de 200 mil nessa versão turbo, ele é mais caro, por exemplo, do que 3 versões do Compass, que é maior do que ele e tem mais espaço, mas talvez o espaço traseiro não seja tão maior, ou melhor, não seja maior, mas tem mais porta-malas, tem até mais porte de SUV, a partir dali que começa o SUV médio, né? Então, eu acho caro, mas você também tem que pensar que tem versões do T-Cross, que talvez para muita gente, no frigir dos ovos, seja menos do que o HRV. E na versão topo de linha, apesar de eu achar que o T-Cross é melhor equipado, porque pode ter a opção do teto panorâmico, a sensação de qualidade no HRV pode ser melhor. Outro fato complicador, para quem pensa em tamanho, e aí vai usufruir da qualidade Honda ou da qualidade Toyota, é você ter o ZR-V, que está empacado ali, ninguém quer saber, aquele desenho não caiu no gosto do brasileiro, mas é um carro mais espaçoso ainda, tem um porta-malas ainda melhor e um motor 2.0 aspirado. Bastante gente, como eu, por exemplo, achei que o desempenho deixou um pouco a desejar. Mas como o carro, no geral, quando você entra, percepção de qualidade bem maior do que no HRV. Enfim, foi o que eu te falei lá naquela passagem ali, né? Factoides da internet, um hate progressivo e maçante fez com que o ZR-V se tornasse um mico, muito porque ele chegou também num preço errado, né? Mas você vê hoje, ele é um SUV tecnicamente acima do HRV e é só R$ 4.500 mais caro do que esse carro aqui. Talvez se o ZR-V viesse com 1.5 turbo e na versão Sport, que é vendida lá com umas rodas mais legais, tal, também é vendido na cor vermelha, aqui também tem, né? Mas enfim, eu acho que as rodas e o motor pegaram um pouco quando você analisa o produto como um todo. E aqui parece que houve mais carinho também, porque se controla mais um carro que você fabrica aqui do que um carro que vai vir de outro país. No caso do ZR-V, vem del México. A condução na cidade com o HRV, cara, eu tô aqui na opção, no Drive Mode Sport, é muito ligeiro. O acelerador tá ligado, o creeping do câmbio bacana. E assim, não é uma diferença tão grande para quando você tá no modo normal. No modo Eco você já sente um pouco mais, mas no modo normal também não, porque as respostas são bem prontas. Um carro bem gostoso para andar na cidade, você desenvolve velocidade rápido, torque a 1.700 RPM, junto com esse câmbio CVT que é muito bem programado, né? Não falar escalonado, porque como são continuamente variáveis as relações, não tem um escalonamento, assim, é mais uma programação mesmo de TCU, né? Transmission Central Unit ou Computer Unit. Vamos lá, meu casinho. Isso. É muito gostoso, velho. Muito mesmo. Eu acho só que assim, aqui, ó, um carro que é mais barato. Renegade 4x4 1.3 turbo. Ah, João, Renegade não, Renegade. Mano, tecnicamente, um carro mais completo. Não no pacote Hadas, porque o Honda Sensing é mesmo de primeira categoria, com tudo que tem e da maneira como funciona. Mas ali você tem um motor 1.3 turbo de 185 cavalos mais do que esse, você tem tração 4x4, mais altura do solo, enfim, central multimídia maior, painel 100% digital, coisas que porta-malas praticamente do mesmo tamanho. Não vai ter esse espaço interno? Não vai, mas vai ter até mais conforto de suspensão. Estou dizendo um caso. Isso eu não vou subir o degrau, porque o HRV tem preço de médio com porte de compacto terceiro mundo, né? Parte dinâmica, zero reclamação também, a não ser, eu não sei se é dessa unidade que tá com 5.000 quilômetros, mas o freio tá um pouquinho mais baixo do que eu tô acostumado a sentir em carros com essa quilometragem e com pouco tempo de uso. Esse carro não foi lançado em pista, a gente fez só test drive, enfim.
Pode ser que tenha ido para alguma pista de teste, ter feito teste de fadiga de freio e acabou por o freio estar um pouquinho mais baixo, mas não destrona a eficiência que tem. Rápido me acostumo. E cara, mesmo sem ter um conjunto independente no eixo traseiro, o que esse carro faz de curva, o que ele é na mão, o que ele é astuto, velho. É um azougue. Azougue já é demais, né? Se esse aqui é um azougue, o que eu vou falar quando eu andar no Mini Cooper John Cooper Works? Mas assim, em modo esporte principalmente, você sente muito essa programação do câmbio, que aliás consegue simular a troca de marcha aqui, né? Dá até um tranquinho. É bom de andar. É gostoso de andar, é agradável, é macio. E com relação ao Corolla Cross, por exemplo, que também tem na versão híbrida, né? Vai custar mais de 210 mil e na versão aspirada 200 mil. Outro caso em que mais tamanho, potência parecida, ainda que lá não seja o motor turbo, mas uma confiabilidade razoavelmente parecida também. E você vai ter um preço menor do que aqui. Essa intersecção que o HRV faz com modelos maiores. Mas enfim, eu queria dizer sobre isolamento acústico. O 2.0 da Toyota, como você viu no último teste até que a gente fez aqui, e até na comparação com o Territory, ele é muito mais ruidoso daqui para dentro, né? Aliás, essa foi uma das coisas que eles deixaram claro na apresentação do WRV, é que teve um trabalho de aumentar a quantidade de materiais de isolamento acústico, que diminuem vibrações e ruído no WRV, muito porque ele vai ter um motor 1.5 só aspirado com câmbio CVT e quando você anda num City ou num City Touring, você percebe que esse ruído invade bastante a cabine. Isso é muita culpa do câmbio CVT, mas no caso aqui do HRV, por exemplo, é muito menor a invasão de ruído do motor aqui para dentro do que acontece com o Corolla Cross, por exemplo, que ali sim tem até uma coisa mais metálica que incomoda um pouco mesmo. Quem está acostumado com o silêncio e a retidão de carros japoneses, inclusive, especialmente da categoria do compacto para o médio, estranha um pouco. Bom, trânsito na descida da serra, alguém deve ter se matado, porque não é possível o trânsito aqui. Mas de qualquer maneira, não dá para falar mal. É mais ou menos falar mal de bombeiro. Você anda no HRV, você não fica, não, poderia ser isso, aquilo. É um carro correto. Vai mudar pouco disso, mesmo quando você anda na versão 1.5, ali sim você vai ter um desempenho um pouco mais xoxo, que não me agrada muito, mas aqui a gente tem o melhor que a Honda faz no Brasil, tá aqui, em capacidade dinâmica, em sensação gostosa de guiar, em presença do carro quando você está dirigindo e questão do desempenho aqui também. Você se sente mais seguro, né, para ultrapassagens e coisas do tipo. Uma convivência muito agradável. Sem sombra de dúvida, quem compra um carro desse não se arrepende, a não ser que dê aquele 360 em volta, né? Dê aquela olhada. Porque 210 mil é muita grana. Você há de convir comigo. Deixa eu deixar até no modo Eco aqui. Isso. Você há de convir comigo que é uma grana exagerada. Como eu te disse, você vai ter pelo menos 3 versões do Compass que vão sair mais baratas, porque também, se você tiver CNPJ na Jeep, você tem muito desconto. Se você não tiver, eles abrem um para você lá. Você vai ter versões de carros mais caros, mais equipados e maiores. E você vai ter também concorrentes diretos dele nas suas versões mais caras, como T-Cross e Creta, mais baratos do que ele. E o Creta anda mais ainda.
E é mais espaçoso e tem mais porta-malas. Mais espaçoso atrás, acho que não. Mas mais porta-malas e, sinceramente, estilisticamente, mais presença, né? É isso que acontece. Enfim, um reflexo mais ou menos claro, ainda que o HR-V esteja no quarto lugar em vendas entre os SUVs, atrás apenas de T-Cross, Corolla Cross e Creta, no acumulado do ano. Nesse mês de setembro que acabou de acabar, ele ficou em 8º lugar. Ele vendeu menos que Kicks, ele vendeu menos do que Creta, ele vendeu menos do que Terra. Tudo bem, o Terra já é uma sacanagem, né? Mas, enfim, porque é muito compacto, vende muito um SUV começa em 106 mil, então complicado você comparar com um que começa em 163. Mas na lista da Fenabrave, é isso. Ele ficou atrás dos que ele fica habitualmente atrás, mais o Terra, mais o Kicks e mais o Tracker. Enfim, ficou em 8º lugar. E mais o Compass, né? Isso acende um alerta, né? Porque como eu te falei no começo, a Honda, que já foi a 5ª mais vendida, né? Tirando hoje as 4 grandes são Fiat, GM, Volkswagen e Hyundai em vendas. A Honda, que já foi a 5ª ali, brigando com a Toyota, agora está no 8º lugar, atrás de Toyota, de Jeep e também de BYD. Esse é o calcanhar, porque, como eu te disse, esse modelo aqui intersecciona com muitos modelos, inclusive elétricos, híbridos e híbridos plug-in. E eu acho que está aqui o direcionamento para que você pare e pense quando entrar numa concessionária da Honda qual o carro comprar, pensando nesse dinheiro. Ou atravessar a rua e ir num concorrente. Esse carro tem coisas que me irritam e me servem até como uma provocação a quem cegamente compra o carro porque só confia na marca, sem fazer uma análise um pouco mais profunda diante da ebulição de marcas e modelos que se tem à disposição hoje. Talvez sem a mesma confiabilidade ainda, porque isso só o futuro vai dizer, mas com níveis de equipamento e capacidades de propulsão muito mais eficientes. Tudo vai depender mais do que o seu bolso chega, do que você anseia e do que você é capaz de aceitar calado. Vou fazer o retorno aqui e vou chegar lá no nosso QG de volta e tentar mostrar para você, ou só te contar, tudo que você pode estar perdendo ou ganhando em escolher um Honda. E também se todas as máximas que aprendemos sobre o HR-V, por exemplo, podem ser ainda levadas em consideração quando você está a bordo de um HR-V Touring 1.5 turbo. Você sabe quanto que ele desvaloriza por ano? Não? E só no primeiro ano, você sabe? Vou te contar. Mas é uma delicinha na estrada, hein? Disso ninguém pode falar. Que saúde! Parabéns! Vamos lá! Pois é, meu caro amigo YouTube espectador, os donos de SUVs de mais de 200 mil hão de concordar comigo que não dá para aceitar mais a falta de um teto solar, como por exemplo tem no ZR-V de 214 mil, que vende 25 vezes menos do que ele. Também não dá para aceitar não ter banco elétrico para o motorista e para o passageiro. Não dá para aceitar. E os mais amigos do meio ambiente dirão, também não dá para aceitar nenhuma eletrificação, né, João? Pois é, eu sei do que você está falando. Você está me dizendo de BYD Song Pro, você está me dizendo de Raval H6 e até do Corolla Cross, que dos híbridos para mim é o menos atrativo, mas tem preço bem próximo do HR-V aqui. Rondeiros do meu Brasil e de plantão, saibam, se vocês gostam da Honda, gostam da confiabilidade, saibam, esse carro ainda desvaloriza
9,9% no primeiro ano. Sai de 210 mil da concessionária e vai valer 189.346, segundo a FIPE. E saibam também uma segunda coisa: se vocês querem a confiabilidade da Honda a preço justo, o seu carro não é HR-V, é o WR-V. O melhor produto em muito tempo que a Honda oferece para você. E com esta bomba. Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @ARodaTV. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programa roda@gmail.com, tá certo? E se quiser comprar o seu Honda, seja o HR-V ou o WR-V, eu te indico os meus parceiros do Grupo Sinal, anota aí, Avenida Guido Aliberti, número 311, Centrão do Principado de São Caetano do Sul, a Mônaco do ABC. Bora. Eu acho que esse preço vai baixar. Anota. Tchau. Esse carro, quanto que é? 210. É o topzão. É o Touring Turbo. Valeu. Bom dia aí.